luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pegue sua Bíblia no nome do Senhor Jesus e abra no livro do Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Glória a Deus. Você encontrando, coloque a mão sobre a Bíblia e vamos pedir a Deus a revelação dessa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças, meu Deus, pela tua presença conosco. Obrigada, Senhor, pela operação de sinais, milagres e maravilhas em nosso meio. Isso tudo, meu Deus, é a misericórdia do Senhor sobre nós, porque nada merecemos, Pai. Agora, meu Senhor, nós vamos nos expor à tua voz, à tua palavra, porque a tua palavra é o Senhor falando conosco. Nos revela, Pai. Precisamos entender, precisamos do ensino do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, porque nós precisamos avançar, nós não podemos parar, meu Pai. Tem que haver crescimento, desenvolvimento em nós. Que assim o Senhor opere na vida de cada um, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, eu creio que esta palavra será uma bênção para nós e também para os nossos ouvintes, no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus tomou a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Agora vamos lá para o versículo 37. Versículo 37. O texto diz aqui que é a cura de um jovem possesso. Diz assim: no dia seguinte, quer dizer, depois da noite que o Senhor Jesus passou no monte com estes 3 discípulos, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, a não ser depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, que o expulsassem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Igreja, nós vamos ver nestes textos, aproveitando esse relato aqui da cura deste jovem possesso, desse pai que sofreu com essa situação desse menino, e nós vamos entender algumas coisas aqui. E nós podemos ver já que existem alguns obstáculos para que aconteçam milagres na nossa vida e também através de nós. Existem. Veja que Jesus desceu do monte com estes 3 discípulos, né? Pedro, João, Tiago, e uma grande multidão ali se aglomerou perto de Jesus, tentando se aproximar dele, e do meio daquela multidão surgiu um pai desesperado, porque imagina, pelo testemunho aqui, dá a entender que era um menino que sofria de epilepsia. Quem já viu uma pessoa tendo um ataque de epilepsia? Quem já viu? É uma coisa terrível. A pessoa, ela se debate com uma violência, começa a sair umas espumas pela boca, e realmente parece que a pessoa vai vir a óbito, parece que a pessoa vai morrer. É algo mesmo que
Quem lida com uma pessoa em família que sofre dessa, entre aspas, doença, sofre muito. Lá em Teófilo Otoni, apareceu um menino lá assim, né? O pai, a mãe lá. E lá na igreja ele passou mal. E é uma coisa mesmo terrível. E dá a entender que existe um espírito maligno por trás dessa doença. É uma doença espiritual. Então o pai chegou para Jesus gritando, né? E relatou para o Senhor Jesus a situação do menino. E ele diz assim no versículo 40: eu roguei, eu supliquei, eu implorei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Ora, os discípulos, Pedro, João e Tiago, eles passaram a noite no monte com o Senhor Jesus, orando. E eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Nós precisamos entender isso, igreja. No versículo 41, olha a resposta que o Senhor Jesus deu para este pai. Não foi nem para o pai. O Jesus, ele fez ali um desabafo. Ele exclamou, ele disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Jesus estava dizendo assim, em outras palavras, gente sem fé. Ele disse aos discípulos: até quando eu devo suportar vocês? Eu fico pensando, igreja, se o Senhor Jesus se dirigiu aos discípulos naquela situação, os discípulos que conviviam com ele, que passavam a noite em oração com o Filho de Deus, e o Senhor Jesus os chamou de incrédulos e perversos, o que será que Jesus nos chamaria de mim? Nos chamaria de nós? O que ele diria a nosso respeito diante das situações que nos apresentam? O que é que o Senhor Jesus nos chamaria? Mas a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar, para nos orientar, para nos dirigir na nossa maneira de exercer a nossa posição de filhos e filhas de Deus num reino espiritual. Uma coisa que nós precisamos entender: jejum é para quebrar a nossa carne. Jejum é para humilhar a minha carne. Porque se eu jejuo, mas eu continuo sendo uma pessoa incrédula, eu jejuo, mas continuo sendo uma pessoa implacável, não perdoo, uma pessoa que não pisa no meu calo não. Eu sou de pavio curto. Se esse jejum não me faz me parecer mais com Cristo, eu estou apenas fazendo sacrifício de tolo, é tudo em vão. Eles estavam a noite toda orando, e quando desceram, era o momento de exercitar a fé, eles fracassaram. E o Senhor Jesus exclama e os chama de geração incrédula e perversa. Mas é impressionante, igreja, a Bíblia explica a Bíblia. Nós vamos ver mais adiante aqui o porquê que o Senhor os chamou de incrédulos e perversos, pessoas de má índole. Veja bem, versículo 42. Quando se ia aproximando, Senhor Jesus, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Quem estava vendo ali, a cena, pensou assim: mais um que vai passar vergonha. Os discípulos não conseguiram. Agora o mestre deles, olha lá, o menino está manifestando de novo e o demônio vai matá-lo. Então o demônio atirou no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu, usou autoridade. Ele repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos, versículo 43, ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Jesus o venceu. Igreja, o nome de Jesus com toda a sua majestade, o nome de Jesus com toda a glória, hoje é o mesmo, é o mesmo. Então eu tenho que exercer os meus direitos e andar na luz da palavra de Deus. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui, que o Espírito Santo vai nos fazer entender melhor.
o versículo 43 continua: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, versículo 44, veja bem, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava falando assim, ouve a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ter ouvidos para ouvir é ouvir com os ouvidos espirituais. Jesus está dizendo: eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser crucificado, morto e vou ressuscitar no terceiro dia. Versículo 45: eles, porém, não entendiam isto. Eles não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito. Igreja, eles estavam maravilhados com o que Jesus estava fazendo. Os discípulos, eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino ali na terra. Então ele disse: o nosso reino vai ser muito forte, vai ser muito poderoso, diante dessas maravilhas que o nosso mestre está operando. E nós vamos crescer, nós vamos nos tornar mais poderosos que os romanos. Mas Jesus, ele foi e lançou essa palavra: olha, o meu reino não é daqui. Olha, essa obra que eu vou realizar na cruz, ela é sim a salvação de vocês e de toda a humanidade. É a morte na cruz e a ressurreição que nós temos que nos maravilhar, porque vai nos livrar do inferno e da morte eterna. Isso aqui é a cura. Eles estavam maravilhados, isso aqui vai passar, mas há uma salvação eterna esperando por todos vocês. Mas o versículo 45 diz que eles não entendiam. Igreja, não existe maior tragédia na nossa vida, guarda isso, do que nós não entendermos o propósito que Deus tem para nós, ou alguém nos explicar aquilo que nos é por direito, como filhos e filhas amadas e amados do Senhor. A pessoa não entende. É como se tivesse encoberto. Ela não entende o porquê que ela age de certa maneira. Ela não entende o porquê que ela continua numa situação de sofrimento. Ela não entende o porquê que ela expulsa os demônios não saem. Estava encoberto. Infelizmente, em nosso meio, existem muitas pessoas ainda que o evangelho, apesar de tanto ser pregado, ainda continua encoberto para algumas pessoas. Igreja, mais adiante, a partir do versículo 46, nós vamos entender por que o Senhor Jesus classificou os discípulos de perversos, ou seja, má índole. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Veja aqui no versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha só, levantou-se entre eles uma discussão. Começaram ali os discípulos discutirem qual deles seria o maior neste reino que Jesus ia implantar ali na terra. Não, o maior sou eu. Não, Pedro, não, o maior sou eu. João, o maior sou eu. Tiago, o maior sou eu. Não, eu vou estar do lado de Jesus, eu vou estar à sua direita, eu vou ser o seu braço direito, eu sou melhor, eu ajudo mais o Senhor Jesus. João dizendo: mas o Senhor Jesus é mais achegado a mim. E começou aquela discussão, quem seria o maior? Sendo que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus, ele diz que aquele que quiser ser o maior, seja como ele, como aquele que quem serve. Em nosso meio, igreja, não existe maior e nem melhor. Entre nós, só existe um que é maior e melhor, que é Deus. Aleluia! Não existe nem bispo, nem apóstolo, nem pastor, nem missionário, nem missionária, nem obreiro, nem membros que seja melhor ou maior. É só Deus, porque é Deus que opera milagres, é Deus que salva. Somos todos servos do Senhor Jesus Cristo, servos. E se eu quiser pensar que sou alguma coisa,
então eu tenho que me humilhar cada vez mais. E ainda assim o Senhor Jesus diz: depois que nós fazermos tudo o que fizemos, ainda deveremos dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Não somos nada, igreja. Então, o que é que estava dentro do coração deles? Uma exaltação. Estava dentro deles ali um orgulho, uma soberba. Veja no versículo 47. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, olha aqui, sabendo o que lhes passava no coração, ele tomou uma criança e colocou junto de si e lhes disse, ele pegou ali uma criancinha, sentou no colo e disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Porque as crianças e as mulheres na época de Jesus eram insignificantes. As crianças e as mulheres não eram nem contadas, a verdade é essa. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Aleluias. O Senhor está dizendo: olha, o seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. O cuidado que vocês vão ter com os meus pequeninos, com aqueles que precisam de mais atenção, de paciência, de tolerância, vai ser a medida da grandeza que estão dentro de vocês. Porque Jesus está dizendo aqui, sabendo o que se passava no coração. Igreja, ninguém aparenta ser alguma coisa na presença de Jesus. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante dos olhos dele. Então não adianta impressionar Deus com atitude. Não adianta querer falar: eu sou isso e eu faço isso e aquilo. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe o que se passa. Então aqui está o primeiro motivo, o porquê que o Senhor Jesus os chamou de geração incrédula, geração perversa. Agora veja aqui o versículo 49, o segundo motivo porque Jesus classificou os discípulos de perversos. Veja bem, olha que interessante, versículo 49. Falou João e disse, João foi um dos que passou a noite com Jesus no monte. Mestre, nós vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco, ele não está no nosso grupo, Jesus, e nós lhe proibimos. Agora você veja, no versículo 40, o pai do menino diz que ele rogou os discípulos que o expulsasse o demônio do filho dele, mas eles não puderam. Eles não expulsaram o demônio do menino. Agora vem dizer para Jesus que tem um certo homem expulsando o demônio no nome de Jesus, e ele repreendeu porque não seguia com eles. Quer dizer, o homem estava conseguindo expulsar demônio, mas os discípulos que passaram a noite com Jesus, que andava com Jesus, não conseguiu expulsar demônios. Olha só o coração, egoísmo, coração egoísta. Muitas vezes a pessoa, ela não faz o que deve fazer, ela não age da maneira que deve agir, então ela se incomoda com a pessoa que está fazendo, com a pessoa que está agindo. A gente se incomoda com o outro que está servindo a Deus, e que aparentemente você está vendo Deus agir, mas Deus, Ele usa a pessoa segundo o coração da pessoa, porque Ele conhece. Então aqui havia egoísmo no coração daqueles discípulos. Versículo 50, mas Jesus lhe disse, não o proibais, não façam assim, pois quem não é contra vós outros é por vós. Mesmo que não seja do mesmo grupo, ou seja, na mesma denominação, eles não estão trabalhando contra nós, eles estão trabalhando a favor do reino. Então aqui foi a segunda vez que nós podemos notar o porquê que o Senhor Jesus classificou os discípulos de perversos. Versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia Jesus ser assunto ao céu, ou seja, ser levado ao céu, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém.
e enviou mensageiros que o antecedessem. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Igreja, os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Devido ali uma mistura, de raça, eles chamavam os samaritanos de meia raça, porque lá no passado, bem lá atrás, eles se mesclaram com outros povos, então surgiu essa raça ali, esse povo samaritanos que cultuavam a Deus, mas também serviam a outros ídolos. Então os judeus não aceitavam. Então os judeus evitavam até de passar pelo meio deles. E quando se encontravam judeus e samaritanos, era confusão na certa. Então aqui está o terceiro motivo, o versículo 52 ao 56, havia ali o quê? Uma desavença, uma intolerância. Quando Jesus fala aqui que havia no semblante dele uma intrépida resolução, uma decisão de ir para Jerusalém. Igreja, o Senhor Jesus, ele tinha uma missão. E por mais que Jesus enfrentasse esses problemas com os discípulos, essas desavenças, essas maneiras dos discípulos não entenderem, Jesus compreendia tudo isso. O amor de Deus em Cristo Jesus é muito grande. Jesus, ele tinha uma determinação: eu vou para Jerusalém. Eu vou cumprir lá naquele Calvário a minha missão e ninguém vai me impedir. Eu não vou me frustrar com nada. Eu não vou me decepcionar com nada. Igreja, nós estamos caminhando. Nós estamos subindo para Jerusalém celestial. E muitos, por causa de coisinhas, têm voltado as costas para o reino. Já reparou que quando acontece alguma coisa em nosso meio, na igreja, a pessoa fala assim: eu vou sair da igreja. Aconteceu isso e aquilo, eu não aguento fulano, eu não aguento ciclano, eu vou sair da igreja. Mas você sabe que no trabalho, às vezes acontece alguma coisa no trabalho dela, ela não fala assim: eu vou sair do trabalho, porque está acontecendo isso, não fala. Mas da igreja, qualquer coisinha fala em sair. Igreja, muitas vezes nós tratamos as coisas de Deus muito banal, como se não fosse prioridade na nossa vida. A nossa vida com Deus é a prioridade, igreja. E nós precisamos mergulhar mais no nosso relacionamento com o Senhor. Pelo simples fato de eu orar, de eu estar no monte com Jesus, não operou aqui, porque a mudança ela tem que vir de dentro, é no nosso coração. Então aqui, quando aconteceu isso, os samaritanos barraram ali, não deixaram eles passarem. Veja que no versículo 54, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Tiago e João, que passaram a noite com Jesus no monte: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Oh meu Deus! Jesus, porém, com toda a paciência, voltando-se, os repreendeu e disse... Eu creio que o Senhor Jesus olhou bem nos olhos deles e disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. Não, vocês ainda não sabem. Não sabem. Versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Não querem que nós passemos por aí? Deus os abençoe. E seguiram para outra aldeia. Então o que havia naqueles corações? Ódio, violência. Então, igreja, eu entendo que existem coisas que impedem a materialização do milagre na nossa vida. E nós precisamos atentar isso. Se nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, a Bíblia diz: vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque estas coisas, igreja, que estão muitas vezes no nosso coração, a começar em mim quebra corações. Nós precisamos examinar a nossa vida. A Bíblia diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Então eu preciso examinar a minha vida. E quem sabe não é aí que Deus vai nos mostrar o que precisa ser removido do nosso coração para que aquele milagre que a gente tanto tem buscado aconteça.
O Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder, igreja, de nos mostrar. Vamos estar em oração, vamos estar no monte, vamos estar jejuando, mas vamos permitir que o Espírito Santo tenha acesso à intimidade, os porões da nossa alma, e poder limpar, poder libertar nossa alma do cárcere, de tudo aquilo que não procede de Deus. E com certeza, igreja, nós vamos fluir através do Espírito e sendo uma bênção na vida de outras pessoas e ter qualidade de vida na presença de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe com esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A senhora, os senhores entenderam essa palavra? Então, vamos orar dia após dia. E nas nossas orações, vamos pedir assim a Deus: meu Deus, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Eu devorar sim, a senhora devorar, o senhor devorar, nós devemos orar. Porque uma vez Deus fazendo o transplante no nosso coração, as coisas vão fluir. Meu Deus, eu agradeço por essa palavra que nós ouvimos. Essa palavra, eu creio que falou ao coração de todo mundo, porque está escrito na tua palavra: aquele que diz que é perfeito, aquele que diz que não peca, só no falar já está pecando. Então todos nós somos pecadores, e essa palavra serviu para todos nós, para nós examinarmos nossa vida e nós vemos aonde nós precisamos melhorar, no nome do Senhor Jesus. Se você já foi abandonado pelos seus, lançado numa cova pra morrer, desamparado e preso em triste solidão, e um dia se sentiu escravizado e humilhado por alguns. Rasgaram suas vestes, te deixaram nu. Ouviram teu clamor, mas não quiseram lhe ajudar e te deixaram para trás. E as lágrimas que hoje você chora, pela manhã não mais existirão, pois o Deus a quem tu serves lá do alto te observa e prepara um caminho para a tua ascensão. E mesmo que as ciladas sejam armadas, e ainda que inocente preso você torne a rir, não desista, tenha fé, pois assim como José, o Senhor teu Deus te chama e te separa para vencer. Seja um vencedor, confie no Senhor, pois José era um escravo e se tornou governador. Seja um vencedor, confie no Senhor, Ele te exaltará, para que todos possam ver que Deus fez daquele jovem sonhador um grande vencedor. Oh, oh, oh. E as lágrimas que hoje você chora, pela manhã não mais existirão, pois o Deus a quem tu serves
lá do alto te observa e prepara um caminho para a tua ascensão. E mesmo que as ciladas sejam amadas, e ainda que inocente preso você torne a ir, não desista, tenha fé, pois assim como José, o Senhor teu Deus te chama e te separa pra vencer. Seja um vencedor, confie no Senhor, pois José era um escravo e se tornou governador. Seja um vencedor, confie no Senhor, Ele te exaltará, para que todos possam ver que Deus fez daquele jovem sonhador um grande vencedor. E Deus fez daquele jovem sonhador um grande vencedor. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Rol, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está Só quem aqui. tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.